Pessoal, seguinte, colonização da América Inglesa. América Inglesa é toda a América que foi colonizada pela Inglaterra, assim como a América Portuguesa por Portugal e a América Espanhola pela Espanha. A grande referência que a gente tem de América Inglesa são as 13 colônias que mais à frente vão virar os Estados Unidos da América. Não quer dizer que a Inglaterra, por exemplo, não tenha tido ilhas na região do Caribe, que mais à frente a Inglaterra não tenha colonizado o Canadá. Existem outras áreas, tá? Mas a emblemática, mais famosa, mais importante dentro do Império Inglês foi justamente as 13 colônias. Por que se chamam 13 colônias? Porque era uma região dividida em 13 partes. Bem? Então assim, vamos imaginar que aqui seja um mapa dos Estados Unidos atual. Pessoal, 13 colônias era somente esse território leste de frente para o Oceano Atlântico. Não compreendia o que hoje é os Estados Unidos como um todo. Apenas essa parte litorânea de frente para o oceano. E aí você tem essa parte litorânea dividida em 13 faixas. Então você tinha a Virgínia, Massachusetts, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, por aí vai. Muito bem, deixa eu conversar um pouquinho sobre isso. Quando os portugueses chegaram ao território brasileiro, uma das primeiras coisas que o Cabral fez ao encontrar com os indígenas foi mostrar para os indígenas ouro, prata, e, por mímicas, tentar perguntar a eles se existia no interior. Só que os indígenas não tinham conhecimento metalúrgico. Não que os indígenas não conhecessem ouro, eles viam às vezes pepitas na margem de rio, mas eles não sabiam como achar veios de ouro e explorar isso de uma forma intensa. No máximo, eles pegavam aquelas pedrinhas brilhantes e faziam um ou outro adorno com aquilo. Mas para eles não tinha valor comercial, não tinha valor monetário nenhum. E os portugueses chegaram a fazer algumas entradas. O que são entradas? São expedições do governo pelo litoral brasileiro buscando veios de ouro. Não encontrou. Não encontrou nada no século XVI, nos anos de 1500, que saltasse aos olhos, que chamasse a atenção de Portugal em relação à produção mineradora. Bem, mas o que Portugal encontra no litoral brasileiro em abundância que poderia dar algum lucro aos portugueses num primeiro momento? O pau-brasil. Então, Portugal passa a ter, no momento inicial, um projeto colonizador pautado na predação, na parte de extração do pau-brasil para levar para a Europa. O pau-brasil dava lucro, mas não era um lucro exorbitante. Mas, enfim, o Brasil passa a dar alguma lucratividade à coroa. Depois, pelos motivos que a gente já viu aqui em sala de aula, Portugal transforma o Brasil num grande projeto açucareiro. Porque o Brasil tinha terras em abundância, férteis, e com um clima tropical maravilhoso para o plantio da cana-de-açúcar, algo que Portugal não tem. Portugal tem um clima temperado. Então o Brasil passa a ser um grande centro de produção açucareira. Por que eu estou falando disso? Você vai entender, calma. Quando os espanhóis chegaram ao seu território do Tratado de Tordesilhas, a América Espanhola, o que os espanhóis encontraram? Duas gigantescas civilizações, que são os astecas e os incas. Essas duas civilizações já conheciam a metalurgia. Já tinham à sua disposição, explorado por eles, minas de prata, de ouro. Só que para os incas e astecas, esses minérios também não tinham valor monetário. Eram minérios que eles usavam no adorno de templos, de palácios, mas não era, por exemplo, moeda para eles. Bem, o que os espanhóis vão fazer então, ao perceberem que incas e astecas tinham grande quantidade de minas e que havia possibilidade de encontrar outras tantas? Começam um processo de conquista, fulminante, vigoroso, sangrento, para dominar o Império Azteca e Inca, submetê-los ao seu comando e passar a explorar, assaltando as minas que pertenciam a esses povos e explorar essas minas para gerar milhares de toneladas de prata que vão ser levados à Espanha. A Espanha também se aproveita da perspectiva de que haviam muitas terras dentro da América Espanhola que poderiam ser utilizadas para o plantio de produtos tropicais, que aí passam também a ser produzidos aqui na América Espanhola para abastecer o mercado europeu. Perfeito. Vamos agora para a América Inglesa. Eu fiz todo esse preâmbulo para voltar para cá. Quando os ingleses aqui chegam, gente, eles não encontram também metais preciosos. Os indígenas norte-americanos, tais como os brasileiros, não tinham metalurgia. Não trabalhavam com metais. E também os ingleses fazem uma pequena primeira busca e não acham, não encontram metais preciosos. Bem, então qual é a perspectiva? Pau-brasil? Não tem pau-brasil no litoral norte-americano. Então eles poderiam usar para plantio de produto tropical. Tudo bem, plantio de produto tropical até cabia na parte mais ao sul das 13 colônias. Porque na parte centro-norte das 13 colônias era um clima muito semelhante ao da Europa, temperado. Qual é o motivo pelo qual Portugal atravessava o oceano para plantar cana-de-açúcar aqui? Porque em Portugal não dá.
outono e o inverno português são devidamente gelados. Não é propício para o desenvolvimento da cana. Então, eu estou com essa história toda para te mostrar o seguinte: esse centro-norte, num dado primeiro momento, não era de interesse aos ingleses, porque não havia como arrancar lucros dessa região. Por isso, esse centro-norte ficou por muito tempo meio que esquecido, deixado para escanteio pelos ingleses. Pertencia à Inglaterra, a Inglaterra primeiro lá chegou, a Inglaterra se arvorou no direito de ter essas terras para si, mas não havia interesse comercial de fato, porque não tem minérios e porque não tem produto que você possa extrair inicialmente e nem clima tropical. Já o sul tinha o clima mais próximo ao tropical, já o sul dava para arrancar algum lucro plantando produtos tropicais. Então o sul vai passar a ser alvo de um projeto colonizador. Quais são os produtos que vão interessar Portugal nessa região do sul? Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, em termos de cidades, aí você vai puxar, para quem já foi aos Estados Unidos fica mais fácil, eu nunca fui, mas para filmes que você já tenha visto. Aqui no sul, ó, nessa península aqui da Flórida tem Miami. Tudo bem? Flórida, Miami, praia, né? Aqui para o norte eu tenho Nova York. Lembra Nova York? Outono, inverno, gelado, neve. Só para você ter uma comparação de clima. Por que tabaco e algodão? Galera, tabaco é uma planta americana, né? Era um hábito indígena. Os europeus não conheciam tabaco. Os europeus vão entrar em contato com o tabaco a partir do contato com os indígenas aqui nas Américas. E vai virar um vício. Um vício na Europa. Pouco a pouco o tabaco vai cair no gosto dos europeus e vai passar a ser consumido em larga escala. Daí a Inglaterra passar a produzir grandes fazendas, a construir grandes fazendas de tabaco no sul das 13 colônias. Algodão. Qual era a matéria-prima principal da produção de tecidos desde a Idade Média? A lã. A lã. Só que percebe-se que o algodão também era um elemento, uma matéria-prima fundamental, importantíssima, maravilhosa para a produção de tecido. Então o algodão passa também a ser produzido aqui no sul para, em conjunto com a lã, formar essa indústria de tecidos, que a Inglaterra já tinha adquirido um know-how de produção. Porque você lembra que num primeiro momento medieval, a Inglaterra produzia lã, vendia para Flandres, Flandres transformava em roupa e revendia para a Inglaterra e para o resto da Europa. Só que a Inglaterra percebeu que ela poderia desenvolver a habilidade de produção de tecido, que a própria Inglaterra poderia ter essa produção nos seus ambientes urbanos. E é isso que começa a acontecer. Ao invés de depender de Flandres, ora, se a Inglaterra tem a matéria-prima, bastava desenvolver uma burguesia têxtil. Desenvolver uma burguesia que passasse a produzir esses tecidos nos ambientes das cidades. E é isso que vai acontecer ali, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, principalmente no comecinho da Idade Moderna. Daí o algodão e a lã serem tão necessárias para abastecer essa produção de tecido, que vai começar a se tornar cada vez mais volumosa nas cidades, nos ambientes urbanos da Inglaterra. Tanto é que, um século depois dessa história toda, mais de um século, quando starta a Revolução Industrial na Inglaterra, o carro-chefe da indústria inglesa, né, que vai capitanear a Revolução Industrial na Inglaterra, é a indústria de tecidos. Que a Inglaterra já tinha experiência e expertise desde lá de trás. Molecada!